Fala aí, pessoal, beleza? Bom, um dos primeiros vídeos que eu trouxe aqui no canal, né, há alguns meses atrás, foi sobre a crise, né, a guerra civil que está ocorrendo na Etiópia, né? Então, como eu já expliquei um pouco a situação ali naquele vídeo, eu vou explicar um pouco mais por cima e vou entrar já no ponto que toca ao vídeo de hoje, né? Que, assim, ficou um bom tempo, ah, de uma certa forma, estagnada ali o conflito, né? Só que algum tempo atrás, né, algumas semanas atrás, o jogo virou. E foi uma forma muito surpreendente, né? E me chamou muita atenção, né? Então eu resolvi trazer esse vídeo até para atualizar um pouco, né, a situação ali, né, no conflito. E porque tem algumas coisas que me chamam a atenção que eu vou falar mais no final do vídeo. Então vamos lá para o vídeo de hoje, né? Como eu já disse, desde o fim de 2020, a Etiópia fazia uma campanha militar contra a província que fica no norte da Etiópia, né, que é a província do Tigré, que vem sendo bastante destrutiva, não só materialmente, mas ela tem sido bastante destrutiva para a sociedade etíope mesmo. Na primeira fase do conflito, as forças, né, governamentais, né, o governo central federal, ele estava no controle da situação, mas de um tempo para cá esse jogo virou, né, como eu disse, e agora os rebeldes estão avançando até em direção à própria capital da Etiópia, Addis Ababa. Os tigrinos conseguiram apoio do povo Oromo e com isso eles abriram outro frente de batalha e por isso eles conseguiram avançar bastante, capturando várias cidades e locais estratégicos e abrindo espaço assim, né, para eles chegarem na capital. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ele declarou estado de emergência nacional e chamou às armas até a população ali da cidade para que a defendesse. E, por sua vez, os rebeldes disseram que a cidade pode ser dominada, né, em algumas semanas, se não alguns dias. Para a gente entender como funciona a relação política interna, né, da Etiópia, a gente precisa entender alguns aspectos da sociedade etíope, né? Como já expliquei em outro vídeo, eu vou resumir. Mas, diferentemente daqui do Brasil e de outros países, da maioria dos países, né, as províncias são geralmente definidas por questões geográficas, né, que nem um rio, por exemplo, né, alguma cadeia de montanhas. Mas lá na Etiópia ela é definida por questões étnicas, né? Então só por isso já dá para a gente entender como esse fator é uma coisa muito importante para eles, né? Então até hoje existem muitas disputas entre as etnias diferentes e tal, né? E muito baseadas em rivalidades históricas até. Por muito tempo, a liderança do país, né, era exercida pelo grupo mais forte. E resumindo a história, até 2018, quem estava no comando eram os tigrinos. Né, isso desde 1991, e eles não chegaram lá à toa. Eles são um grupo, assim, tradicionalmente militarista, né? A marcialidade é uma coisa muito presente na vida deles ali, né? E só para exemplificar, uh, as duas defesas, né, contra as invasões italianas foram lideradas por tigrinos, né? E várias das batalhas foram lutadas em solo do Tigré. Só para vocês terem uma noção. Eles só saíram do poder em 2018, quando ocorreu uma eleição, né, em que foi eleito o próprio primeiro-ministro Ahmed, né, que ele tinha uma ideia de mudar radicalmente essas questões no país. Né, ele tentou, só explicando por cima, tentou centralizar bastante o governo, né, centralizar o poder, né, de uma forma a aumentar a sensação de pertencimento, vamos dizer assim, de Etiópia, não de etnia, né? E até com isso a questão cultural também. Fazer uma cultura etíope, não cultura de cada etnia, né? E ele teve bastante apoio no início. O problema é que, para fazer isso, ele precisou começar a suprimir algumas etnias mais culturalmente fortes ou mais em evidência, né? E disparadamente a mais forte delas foi a do Tigré, né? Que, como eles eram a elite política assim por muito tempo, eles foram bastante perseguidos até pelo governo central do Ahmed.
Obviamente, isso não deixou eles muito contentes, né? E eles passaram a fazer um movimento de oposição e, posteriormente, até a resistência armada, buscando até a própria independência. Por quê? Se a gente lembrar, todas as províncias elas possuem o direito constitucional de secessão, né? E isso é importante a gente frisar, né? Direito constitucional de secessão. O interessante é que os tigrinos e os oromos, eles são rivais históricos também. Então é interessante que eles se uniram para combater o governo central. Tigré também está lutando contra a Eritreia, que é o país vizinho ao norte, que está apoiando o governo etíope. Assim como também os Emirados Árabes Unidos, que estão enviando suprimentos diários a Addis Ababa. Mas então, como que Tigré conseguiu virar o jogo? O começo do fim para o governo foi quando eles tiveram uma ideia que até faz sentido, mas eu acredito que não foi uma ideia sábia, que foi expurgar os tigrinos das Forças Armadas, das Forças Armadas etíopes, né? Vamos lá. Eu falei agora há pouco que os tigrinos têm essa cultura militarista e tal, né? Com essa medida, eles perderam várias das melhores unidades combatentes do Exército Nacional. Além disso, se esses militares estavam combatendo normalmente contra os rebeldes, não tem por que afastar eles, né? Até porque você fala, eles podem virar casaca, podem estar passando informação. Tudo bem, mas então você podia afastar eles da frente contra os tigrinos e colocar contra os oromos, que eram até rivais deles históricos, né? Mas não, só deram pé na bunda mesmo. Então, beleza. Agora que eles expulsaram eles do exército, para onde será que eles vão agora? Óbvio que eles vão pro exército do Tigré. Então, desse jeito, eles além de se enfraquecer pra caramba, fortaleceram o inimigo na mesma proporção, né? Então, isso assim foi chave nessa virada de jogo, porque a capacidade combatente do Tigré é extremamente alta e a do governo federal, né, das forças do Exército Nacional, estão muito mais enfraquecidas. O segundo ponto-chave aqui de virada, né, é quando os tigrinos se aliaram aos oromos, né, que apesar de eles serem rivais históricos, que eu já falei, eles estão lutando pela mesma questão, né, a autodeterminação. Isso é muito importante para os oromos, que eles já vêm lutando contra o governo central etíope há muito tempo, né? E agora eles encontraram esse parceiro e eles estão avançando, né? Estão combatendo juntamente. Né? E dessa forma eles conseguiram algumas vitórias extraordinárias, né? E assim eles conquistaram várias cidades importantes, locais estratégicos e as vias de acesso à capital. Então, enquanto o exército do Tigré avança do norte, os oromos avançam por duas colunas, né? Tanto do oeste quanto do sul. Então eles estão cercando consideravelmente a capital. O Distrito Federal de Addis Ababa é uma das maiores metrópoles, né, do continente africano, com mais de 5 milhões de habitantes. Combate urbano já é uma coisa muito complicada, né, e violenta. E com as dimensões dessa cidade, pode ficar ainda pior, ainda muito mais violento. Mas isso pode ficar muito pior ainda, porque o primeiro-ministro Ahmed, ele declarou estado de emergência nacional e ele chamou a população da capital para pegar em armas. O próprio Ahmed delegou suas funções administrativas, né, para os deputados, né, para os seus subordinados, e ele está pessoalmente tratando dessa parte da guerra mesmo, né, a parte de liderar os esforços militares. E isso funcionou com uma propaganda, né, para o que ele queria, com certeza, que levou milhares de voluntários a se alistarem, né, para compor uma nova milícia nacional. Estão participando de treinamentos básicos, né, para conseguir participar da defesa, né, da cidade nesse cerco que se aproxima. Porém, essas tropas são levemente equipadas, né, e bem pouco treinadas, obviamente. Né, então, elas não são páreo para as unidades veteranas já do exército do Tigré e dos oromos também. Por toda a tensão presente, né, e as projeções futuras nada otimistas, muitas instituições internacionais e
os pessoais, eles estão se retirando de lá, né, visto o grau de incerteza e insegurança que se encontra no país, né. O governo alega que ele está lutando contra a imposição de um governo autoritário pelas elites do Tigré. O que pode até ser uma possibilidade, mas não é o foco principal deles, né? O que eles querem mesmo é que, se eles ganharem, assim, a primeira coisa que eles vão fazer é levantar os bloqueios e as sanções à sua província natal, né? Além do que, eles vão precisar voltar para a terra deles para libertar o oeste da província, que está na mão das forças especiais da província de Amhara, e algumas posições ao norte que estão ocupadas por forças da Eritreia, o que pode até, na verdade, culminar em um conflito aberto contra o país vizinho, em um cenário um pouco menos provável, eu acho, mas é uma possibilidade. Na verdade, quem tem esse interesse de talvez controlar assim politicamente a cidade ou o governo são os Oromo, porque na verdade o Distrito Federal ele está totalmente dentro das terras da província, né, assim, dos Oromos. Então a ideia deles é talvez anexar ali a região e unificar de uma vez todo o território deles. Mas eu não vou entrar aqui no mérito histórico nem nada disso, para as motivações deles. O problema é que, se isso ocorrer, pode gerar um efeito dominó que pode ser muito prejudicial ao país, né? Porque, no mínimo, as províncias podem fazer demandas por ter mais autonomia, né? E caso elas não se alinhem muito com o lado vencedor, elas podem também não aceitar essa força nova. E se o Tigré, se por acaso separar, pode levar as outras províncias também a se separarem. E isso pode até fazer uma desfragmentação da Etiópia, né? A Etiópia pode até deixar de existir como país. De qualquer forma, não me parece que esse modelo de um governo centralizado, um governo federal forte, vai seguir muito forte, né? Vai seguir vivo aí no país. Sendo mais provável que se suceda um modelo mais de confederação, assim, mais ou menos que nem um Estados Unidos da Etiópia, vamos dizer assim, né? O conflito é extremamente grave para o país e deixará sequelas, com certeza, porque dividiu o país em dois lados, basicamente. Para a Etiópia não ruir, pior que logo agora que ela estava se desenvolvendo bastante, estava conseguindo melhorar a situação do país, né? Conseguindo crescimento e desenvolvimento, as províncias e etnias vão precisar trabalhar muito para deixar as diferenças de lado e conseguir encontrar um caminho para seguir, né? A dificuldade é que ninguém confia um no outro, né? Politicamente, especialmente no governo central, no governo federal, que tem um passado também que não ajuda, né? O governo descumpriu várias promessas que eles fizeram, foi contrário à própria Constituição por várias vezes e realizou várias medidas que trabalharam contra a União, como, por exemplo, retirar do governo alguns legisladores tigrinos, o desarmamento dos Oromo também, sem haver uma conversa posterior, né, sem haver um diálogo. Existe uma grande dificuldade de se cumprir os acordos negociados na Etiópia, né? Então, isso agrava ainda mais as condições para que sejam feitos novos acordos, porque um tem que confiar no outro, né? E isso não acontece. Então, assim, a situação ali está bastante complicada e, como eu falei, né? As previsões são bem pessimistas, para ser sincero. Para concluir aqui o vídeo, talvez alguns possam se perguntar por que eu estou trazendo esse assunto. É só por curiosidade de saber o que está acontecendo no resto do mundo? Um ponto, sim, né, porque eu já comentei desse conflito e agora está talvez tendo um desenrolar e eu estou trazendo também para atualizar. Mas, assim como foi com a guerra da Líbia, né, com o vídeo que eu fiz, eu acho extremamente importante a gente aprender com os erros, né, e acertos dos outros e a gente analisar para aprender, né, tudo que a gente puder. Ter a experiência sem precisar necessariamente sofrer as consequências delas, né, das ações que foram escolhidas. E eu acho extremamente importante a gente perceber
porque uma que eu não quero que aconteça nada parecido aqui no Brasil, né? Mas percebam como algumas, vamos dizer assim, falhas ou talvez falta de pensamento, falta de planejamento, sem a falta de ponderação, né, antes de tomar decisões políticas, como elas podem afetar profundamente um país, né, e levar até a própria destruição dele, né? Pode ver que se o primeiro-ministro tivesse talvez tido um pouco mais de tato, ou talvez esperasse um pouco mais para tomar as medidas dele, tudo bem que não é culpa inteiramente dele agora, né? Isso, como eu acho que deu para perceber um pouco, tem muitos problemas históricos já. Mas talvez se ele tivesse tido um pouco mais de tato, um pouco mais de diálogo, a situação não fosse tão grave, talvez não tivesse eclodido um conflito, né? Isso é interessante, até que ele tem um prêmio Nobel da Paz, né? Mas aí assiste outro vídeo lá que vocês vão saber essa parte. Mas o meu ponto aqui é que talvez por ele ter sido afoito demais, ou querer mandar demais, talvez, ele pode ter levado a Etiópia à ruína. Simplesmente pode ser que, num cenário mais pessimista que tiver, que cada província se separe, não existe mais Etiópia. Então, o plano dele de fazer uma Etiópia grande, né, que em certas partes ele conseguiu melhorar muito, ele pode ter jogado tudo fora. Né? Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouco nisso. Eu não vim trazer nenhum ponto final, nem nada. Eu gostaria que vocês pensassem sobre, né, refletissem sobre essas condições. Né? Assim como foi na Guerra da Líbia, também só fazendo uma ponte, que as divergências políticas, né, entre as instituições, no caso da Líbia, levou a uma guerra civil. Então, o mundo está dando vários exemplos para a gente do que a gente não deve fazer aqui no Brasil. Né? As instituições devem conversar, devem resolver tudo no diálogo. Né? O poder central, os poderes estaduais, né? As esferas estaduais. A gente tem que ter diálogo. Né? Porque a hora que sai do diálogo, acabou. E isso pode ser extremamente prejudicial, não só em questão de vai separar daqui, isso é questão política ainda. A questão é que pode agravar muito a situação das pessoas que moram ali. Entendeu? Então, eu vou encerrar por aqui, senão a gente poderia ficar ponderando muito, né? Mas o meu ponto era esse, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, tá? Mas então, já chegando ao final de mais um vídeo, eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês têm me dado, né? O canal vem crescendo bastante rápido até, né? Já logo logo a gente completa um ano aí, e eu estou muito contente com o andamento que a gente está conseguindo aqui. E tudo graças a vocês também. E também ao apoio que a gente tem recebido, principalmente do canal Arte da Guerra, né, do Robson Farinazzo. Eu sou extremamente grato sempre para ele, né, tudo que ele me ajuda, né. Mas então, se você gostou do vídeo, se você gosta desses assuntos, quer estar sempre atualizado, né, se você gosta de geopolítica, de relações internacionais e de história militar também, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Né? Se você gostou do vídeo, já deixa o like, que ajuda bastante, né, mas principalmente para o YouTube saber que é um conteúdo relevante e mostrar para mais pessoas. Se você tem alguma informação que quer passar, tem alguma crítica ou alguma sugestão, deixa nos comentários aqui embaixo, por favor. E o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você achar que importa esses conteúdos, né, que vai agregar alguma coisa. Né? Porque, como eu sempre falo, isso não vai estar só me ajudando, mas vai ajudar essas pessoas, né, a ter um conhecimento mais profundo, a aprender mais coisas, que é o meu grande intuito aqui. Né? Eu não ganho um centavo com isso aqui que eu faço, mas o que eu quero mesmo é ajudar as pessoas a ter um pouco um conhecimento mais imparcial, né? Ter as informações mais diretas sem ter uma mexidinha ali em cima, né? Se é que vocês me entendem. Mas então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Até mais.